Fala, gente, tudo bem? Papo de Pai que tem bice hoje com Renata Falzoni. Prazer você ter aqui. Brigadão por ter vindo. Vamos falar muito hoje de bike, mobilidade urbana e mais 1 milhão de coisas que a gente sabe, né? E eu imagino que todo mundo conhece a Rê, né? Quem não conhece aí, a Rê hoje vai fazer um resuminho pra gente, que eu queria que você contasse um pouco mais, um pouco da sua carreira, da sua vida, que eu te conheço muito bem, mas algumas pessoas ainda não conhecem. Né? Eu sou a da bike, né? Exatamente. Bom, eu sou paulistana, nasci aqui perto, no bairro do Itaim, em 53, faz algum tempinho. Olha. E muito moleca, gostava de pedalar, gostava de jogar futebol com os meus irmãos, tudo. Sempre fui muito ativa mesmo, Legal. adoro esporte. Não gosto de competir, mas gosto muito de esporte. E a gente tinha a ganguezinha de bicicleta, né? A gente andava legal. na rua de bicicleta, a gente tinha a nossa turma. E com 14 anos de idade eu virei mecânica de bicicleta, porque os pais da minha época eram muito relapsos. Então você tocava Olha no só. campanha, ô Tiquinho, vamos pedalar? Ô Jorge, vamos pedalar? Ah, minha bicicleta tá com o pneu furado. Quando eu vi, já estava arrumando as bicicletas de todo mundo. Aí a gente faz faculdade, eu fui para arquitetura, Legal. depois de ter morado nos Estados Unidos, fui para arquitetura, estudei tudo, mas logo voltei a pedalar mesmo com outra pegada no pedal em 76. Tá. Se a gente reclama do trânsito na cidade de São Paulo hoje, ele não era muito melhor naquela época. Era muito ruim, a fluidez era péssima, claro que hoje é pior. Sim. Mas aí eu dei meu carro de presente para o meu irmão e comecei só a pedalar. E Legal. nessa mesma época eu também fiz uma coisa muito interessante, John, que eu conheci o Brasil inteiro, em Legal. 2 grandes viagens que eu fiz. Então, em 76, eu fui para todo o norte, nordeste, voltei de carona, cheguei em casa de carona, pra você ter uma ideia. Que bacana. Em 77, janeiro de 77, isso. E em 78 eu fui para a Amazônia. Fiz Nossa, que uma enorme viagem, fui até Boa Vista, Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará. E peguei uma malária lá, conheci Chico Mendes, tudo. E aí, então, pra você ter uma ideia, no final de 78 eu já conheci o Brasil inteiro e só andava de bicicleta Maravilhoso, na cidade, né? E aí, a vida que segue, comecei a trabalhar, me formei em arquitetura, mas eu fui para o jornalismo, fotojornalismo. Sim. Aí eu comecei a fotografar muito cedo na minha idade, com 8, 9 anos de idade. O mesmo tio que me apresentou a máquina bicicleta, com uma máquina perfeita, Sim. né? Foi o tio que me apresentou a fotografia, o laboratório legal. fotográfico. Com 12 anos de idade, eu me lembro de pirar naquilo, né? E aí eu virei fotógrafa e para o jornalismo, que é uma coisa curiosa. Naquela época, o jornalismo, você tinha o privilégio de ser testemunha da história, né? E o jornalismo, ele te dá uma coisa curiosa, que é gostoso, que é uma independência muito grande quando você está cobrindo o fato. Perfeito. Você está a serviço de uma estrutura, né? Que tem o seu... Tem sim o seu viés político, etc. Mas na hora que você está vendo a notícia, é o teu filtro que está te dando um input, né? Então, o jornalismo foi uma coisa muito gostosa na minha vida. Eu trabalhei, depois de fazer jornais e revistas, entrei em televisão, comecei a fazer o canal 21 em 98. Antes disso, em 95, já estava nos canais ESPN. E fiquei até o comecinho de 2014 na ESPN, tendo passado também pelo canal 21. E depois ainda fiquei um tempo na Gazeta. Bacana. Mas o que foi legal da ESPN, eu estava conversando com você antes, que a ESPN ela deu juntou a bicicleta à minha personalidade. Perfeito. Então eu acabei virando um vídeo repórter. A gente tinha o Bike Repórter na Rádio Dourado, já antes de entrar na ESPN, né? O Bike Repórter. E depois a gente vira vídeo repórter, que seria a pessoa pedalando com uma câmera na mão. Eram pesadas, eram grandes, mas mesmo assim bem diferente na época, né? Mas eram boas. E aí eu viajei o mundo, viajei 33 países no mundo, fazendo matérias, filmes, documentários. Puta, que legal. Pela ESPN. Então acabou juntando muito. E já no final dos canais de ESPN, quando já o jornalismo começa a entrar numa crise muito grande no mundo, né? Sim. Aí eu crio as redes do Bike é Legal, onde eu trato até hoje, né? Que tem 11 anos estamos indo, a bicicleta como transporte, como esporte, como lazer, e todo um lado advocacy, que seria a parte de reclamar, de demandar as políticas públicas e tudo. Então, isso é muito bacana. Então, depois que a gente sai da ESPN em 2014... o Bike é Legal começa, na verdade, mesmo em agosto de 2013. Já, ele teve um tempo de coincidência em relação aos canais ESPN e a gente está indo bem, viu? São redes sociais fortes, viu? Isso é fortes muito bom. Mesmo, Inclusive, a gente vai deixar todos os links aqui na descrição do vídeo para vocês seguirem a Renata, tá bom? Um ponto legal aqui que a gente também tem
é que a bike é um tipo de mobilidade que você também está praticando uma atividade física, né? Então, por exemplo, o carro, você senta no carro, a pessoa pode pegar um carro para fazer um off-road, que é um esporte ali? Pode. Mas ou ela tá na cidade ou ela tá fazendo, né? A bike, mesmo que você tenha de fazer uma mobilidade na cidade, é uma atividade física que te tira do sedentarismo. E eu lembro até hoje, acho que você também é uma das fundadoras Night Bikers, né? E eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu vi assim na TV que me encantou. Eu falei, nossa, que legal fazer bike à noite, porque na época a gente ficava um pouco com medo de andar de bike de dia por causa do trânsito. Eu falei, puta, que ideia genial. Quando que foi que começou o Night Bikers? Foi... Night Bikers nasce de uma coisa curiosíssima, né? Que é... embora eu não seja uma pessoa que beba, que cai na pândega na noite, eu sou notívaga. Tá. Então, assim, eu já... em 76, quando eu começo a pedalar com meio de transporte, aí eu saí do trabalho, já levava 5 horas para chegar em casa, rodando todos os bares, conversando com meus amigos, tudo, de forma ativa, interbares, interfestas e tudo mais. Estou falando dos anos 77, 78 e vai embora. Quando bate os anos 80, eu já estava na Folha, já estava fazendo jornais e revistas, principalmente a partir dos 87, 88, eu começo forma esse grupo que começa a pedalar comigo. Em 88, para você ter uma ideia, foi quando... Aliás, encontrei ontem o cara que estava comigo quando pintou esse nome, Night Bikers. A gente estava num restaurante japonês, na Liberdade, que era o Tanji, não existe mais esse restaurante. Estava eu, o Daniel Liperti e o Chico Macchione, que eu encontrei ontem. E surgiu esse nome. E daí a gente se auto-batiza. Isso foi no final dos anos 88. E daí eu desenvolvo o Night Bikers com uma pegada, aí eu vou chegar na primeira parte do seu comentário, que é você propiciar uma cidade de São Paulo, para quem está totalmente agrilhoado ao automóvel, que não consegue sair do automóvel, porque a vida é dentro do automóvel. Naquela época, a noite de São Paulo era menos congestionada como era hoje. Tá. E aí, então, a gente aglutinava essas pessoas para deixar o carro e sair de bicicleta e conhecer uma São Paulo sobre uma ótica ativa de quem está pedalando. Os Night Bikers, no começo, antes de eu estruturar o clube, eu estruturo em 92. Tá. Então, entre 89, 90, 91, ele era muito mais anárquico. Talvez você tenha conhecido essa época. A gente saía às 9 da noite e chegava às 3 da manhã. 3 da manhã, entendeu? E tinha muita molecada, a gente fazia muito off-road na cidade. Então, as praças, que naquela época não estavam tão bem cuidadas, que a gente teve uma gestão nessa época que demorou para cuidar de novo das praças, tinha muito mato, a gente fazia um tremendo off-road. Olha só. Sabe, aquela praça Vinícius de Moraes, por exemplo, na frente do... Linda, maravilhosa, na frente do Palácio do Governo, era um paraíso do off-road. Em São Paulo, né? São Paulo. Dentro da cidade. A Praça do Pôr do Sol não tinha escadaria. Então, a gente fazia daquilo um bike park mesmo. Numa época, as bicicletas eram rígidas, era outra pilotagem. Sim. E aí, as night bikes se estruturam e colocam mais regras de saída, de chegada, tinha jornal e tudo mais. Mas eu queria voltar ao ponto interessantíssimo que você falou, que é o que me agarrou para a bicicleta. Eu sou uma pessoa que adora esporte, que adora atividade física, não sou uma pessoa que gosta de academia e também não gosto de competição, muito menos de treinar. Então, na medida que eu transformo o martírio, que é o deslocamento numa cidade condenada à cordependência, você troca isso pelo playground, que é você pedalar e surfar no meio dos automóveis parados. Esse foi justamente a mágica, a combinação de atividade física, não competitiva, extremamente de lazer, extremamente... a palavra anárquica, sabe quando você associa aquela transgressão de regras? Sim. Porque você está num trânsito completamente estacionado e você estar se locomovendo livre e solto, feliz, é uma transgressão. Sim. Não para você, mas acaba sendo uma transgressão. E isso tem uma atração muito grande, um apetite muito grande. Então fica até assim, não é porque nós estamos fazendo esse podcast Tem Bici. Dá uma olhada naquelas bicicletas compartilhadas e experimente você também a sensação de liberdade transgredora, transgressiva, sei lá como é a palavra correta, mas aquela sensação de alegria que a bicicleta conecta com você, né? Porque você tem assim, se tem um objeto que te conecta com a tua alegria de infância, é a bicicleta. Certeza, né? Então você pega a bicicleta, não importa a minha idade, não importa o mau humor que eu tiver, eu estou surfando no meio de carro estacionado, sendo eficiente numa cidade que está apodrecendo de mau humor, você
puxa vida, eu tô bem, eu tô legal. Gostoso, A né? São Paulo que eu vivo, John, não tem nada a ver com a São Paulo de 99% da população. Sim. Que eu tá estacionada dentro de ônibus muito lotados, ou tá andando em calçadas terríveis, ou tá parado no congestionamento, trancado num carro, sem poder ter eficiência na vida. Exato. Então, quem vai de bicicleta tem essa coisa da eficiência dentro do contexto da cidade, chega a ser até transgressora. Sim, e é muito legal, né? Porque você tá fazendo uma atividade física, você tá se divertindo, ao mesmo tempo você tá tendo um deslocamento muito mais rápido do que as outras pessoas, principalmente no horário de pico. Eu até falo pro pessoal assim, às vezes a pessoa fala, mas se chover? Eu falei, se chover mais rápido ainda, porque o carro vai ficar mais tempo parado, né? Então São Paulo é uma cidade hoje caótica, que a gente sabe que a mobilidade é outro mundo, né? Cuidados na chuva. Tem que ter, né? Não desdenhe uma enxurrada. Ah, com certeza. Uma vez eu cismei atravessar da Brasil, esquina com a Rebouças. E tava passando ali a enxurradona? Nossa, eu fiz uma besteira grande lá. Porque eu tive que me agarrar num postinho, se não veio um cara para me ajudar, eu ia perder a bicicleta, porque era ou eu, ou nós dois íamos embora. Olha. Não, foi errado. Então não subestime a enxurrada. Com certeza. Tem. E uma dúvida, inclusive voltando um pouco pro Night Bikers. Quando a gente, hoje, na cidade de São Paulo, você vê que antigamente as ruas eram bem... não tinha tanto trânsito à noite. Hoje, São Paulo, não tem... A gente fala que não tem mais time pequeno, né? É trânsito à tarde, é de manhã, é à noite, é final de semana. Toda hora tem trânsito. O pessoal continua fazendo esses itineramas, tipo, à noite ou não? Pra você ter uma ideia, em 2002, mais ou menos, 2001, 2002... eu me lembro que nós fizemos uma espécie de uma festa quando São Paulo bateu 300 quilômetros de congestionamento. Maravilha. Hoje em dia, 300 quilômetros é o normal. Então, na época do começo da 20 anos atrás, 300 quilômetros era um caos para a cidade e a gente apontava para o poder público que está errado, essa carro-dependência está errado, a gente tem que melhorar o transporte público, a gente tem que criar ciclovias, calçadas melhores, para as pessoas se sentirem confortáveis de trocar o seu modal. Deixar o carro em casa, ir a pé, de bicicleta, combinar com o transporte público, eventualmente um táxi. Na época nem tinha os aplicativos, né? E 300 quilômetros a gente fez uma festa. Era uma festa irônica. Né? Sim, mas era um marco, uma festa né? Irônica. Hoje em dia você acorda de manhã, tá 350, 400. Eu tenho, de novo, eu não sei como essas pessoas conseguem se manter reféns de ter que estar no automóvel. É claro que muita gente não consegue, porque vem de longe, vem de periferia, não tem condições, não tem trem. Não tem que fazer. Agora, quem está aqui nos Jardins e que sai de carro para fazer 2 quilômetros e diz que não pode por isso, não pode por aquilo, e aceita ficar preso no automóvel, tá louco. E eu vou ser bem sincero com você. Ultimamente, eu acho que eu tenho usado o carro uns 5% do tempo. Então, eu tenho andado de moto, de bike e a pé. Moto. Eu revezo os 3, né? E os 5% de tempo que eu uso o carro é só por causa do meu filho, que precisa estar na cadeirinha, tem uma série de questões de segurança. Mas eu me estresso toda vez que eu entro no carro. E aí é uma percepção que você falou que eu achava que era só um pouco minha. Eu falo, não é possível, esse trânsito tá um inferno. E aí, às vezes é um pouco próximo da minha casa, tem a reforma ali, acho que na Avenida Santa Amaro e tal. Mas eu comecei para outros lugares sem querer, até porque eu deixei a moto na revisão, a bike quebrou, sabe, aquela semana que deu tudo errado. E eu comecei a perceber que o trânsito tá infernal em todo lugar. Eu não sei se é uma percepção só minha, mas pelo que eu tô vendo é generalizado, né? Democrático. Democrático. Você vai na periferia, é um absurdo. Um absurdo. E aquele pessoal não tem como deixar o carro em casa ou a moto em casa. Ele está refém, porque o transporte público não é de qualidade, não está cada vez mais caro, não funciona e fica parado no congestionamento. Que a gente teria que... Assim, o congestionamento numa cidade não é o problema a ser atacado. O que você tem que fazer, se você quiser ter eficiência na mobilidade de uma cidade, é separar do congestionamento os modos ativos e o transporte público. E fazer com que os modos ativos e o transporte público funcionem como um sistema. Então, o pedestre, o caminhar, é um modal tão importante quanto você entrar num trem e no metrô. Então, a acessibilidade desse pedestre tem que ser segura e confortável. E o que é seguro e confortável para quem anda a pé e vai de bicicleta? Sombra,
banquinho, água fresca, segurança, É verdade, não ter né? degrau, não ter Olha. buraco, não ter bandido. Sim. Então, essa é a maneira de... Você mede a acessibilidade pelo número de buracos que você tem que pular e pelo número de guias que você tem que descer e subir e pelo número de degraus de Perfeito. escada que você vai ter que vencer. Sim. Então, assim, a gestão da mobilidade urbana, especialmente da cidade de São Paulo, abandonou completamente a mobilidade ativa. Ela está focada no recapeamento, fazendo com que a cidade vá ficar novinha em folha, com todos os erros do passado, Sim. afurando a calçada do mesmo jeito, Sim. as rotas do pedestre não conectadas, as faixas Sim. de pedestres em lugares errados, os tempos semafóricos inexistentes e as ciclovias, pelo que eu vejo, desaparecidas. É, porque esse é um ponto importante, né? Você tem que conectar as coisas, né? Exato. Então, eu falo pro pessoal, não adianta você, por exemplo, você pega uma bike, vamos supor, a gente aluga uma bike que tem bici. Aí, em algum momento, você vai precisar andar um pouquinho a pé. Nem que seja até um ponto, né? Mas você precisa andar um pouquinho a pé. Agora, vamos supor que você tem uma bike. Hoje, em São Paulo, já é permitido alguns horários entrar ali nos outros modais. Então, até acho que você tinha falado agora há pouco, né? E, poxa, isso é muito bacana, porque você consegue conectar. Imagina você estar de bike, entra ali num ônibus ou num trem ou qualquer tipo de modal, mas você conseguir conectar eles, eu acho que é o diferencial. Outro diferencial que faz parte desse sistema é bicicletário. E um bicicletário que você vai, deixa a bike, você volta, ela tá lá. E se você volta fora do horário do trem, tá lá também para você. Perfeito. Então, assim, qual é o grande problema dos bicicletários, poucos que nós temos associados a estações de trem e de metrô? Eles funcionam num horário mais reduzido do que o do trem e do metrô, portanto, ele não vai funcionar para aquele funcionário que vem pedalando numa periferia, por exemplo, que vai pegar o trem na primeira horário, às 4 da manhã, o bicicletário está fechado. Entendi. Então, assim, o sistema tem que funcionar pensando na facilidade. Sim. O sistema de trem e de metrô hoje, ele olha para o ciclista como um chato. Um cara que vai lhe dar trabalho. Exato. E não mais um cliente que tem que ser abraçado, que tem que ser incorporado a um sistema de mobilidade. Né? Sim. E isso é muito diferente de qualquer país lá de fora, que trata o ciclista como um pedestre que tem asas, que vem de mais longe. Sim. Entendeu? E que eventualmente ele deixou de pegar um ônibus. Então, como é que funciona um sistema? Você vai pegar trem, metrô, ônibus, bicicleta, pedestre, elevador, barco, tudo isso faz parte do transporte público. Vai trabalhar tudo isso em cima, debaixo de um guarda-chuva. E aí, por que você dá a bicicleta compartilhada para essa pessoa? Para fazer desse pedestre com asas. Dá asas para o pedestre. Então, ele vem de mais longe e ele sufoca menos o transporte público em poucas distâncias. Então, você pode até aumentar as paradas, porque o pedestre fica mais com mais alcance. Isso é legal. Entendeu? Então, assim, é assim que aparecem as bicicletas compartilhadas, para elas serem uma amálgama entre a mobilidade ativa, o transporte público. Eles têm que estar conectados de tal maneira que o pedestre tenha uma densidade de estrutura de oferta das bicicletas. Para chegar no transporte público, vai ter uma estação bonitinha lá. E se ele vem com a bike própria, nessa estação ele pode entrar no trem ou deixar no bicicletário. E hoje em dia nós temos tido, de novo, também perdas de bicicletários. Eles deixam de ser bicicletários para serem paraciclos. E aí você não tem... Eu não confio. Minha bicicleta, cuidado, eu não confio. Eu não deixo ela na rua. Sabe? Tem até um vídeo no Bike Legal. Dicas de como você prender a bicicleta. Dica número 1. Não deixa a bicicleta lá de fora. Primeira coisa, né? Não deixa a bicicleta lá de fora. Vai ter que deixar, então usa cadeado assim, cadeado assim, e reza. Exato. Faz mandiga, faz pulinhos. Mas um ponto que você falou que é bem interessante, assim, você estava falando da mobilidade urbana e falou até segurança, né? Então, olha como a segurança influencia nisso, porque se você não tem segurança, você... Não só andar é um risco, que alguém pode levar o seu celular, mas você não para a bicicleta em qualquer lugar, porque você também fica preocupado. Então é bem interessante isso, porque John, quando você me convidou sistema, né? Qual foi a primeira pergunta que eu fiz quando você me convidou para vir aqui? Não lembro agora. Qual foi a primeira? Tem lugar para deixar a bicicleta? É verdade. Boa. Aqui no podcast, tudo bem. Claro que tem. Bom. Porque você já falou, não sei que eu não posso parar na rua. Não iria parar na rua. Eu, assim, até posso parar na rua, mas eu tenho que carregar uns 3, 4 quilos a mais de trancas. Sim. Me poupa, né? E eu vou te falar, antigamente, teve uma época que eu fui pra faculdade de bike. E é relativamente longe, eu estudava na PUC e tal, então... Pegava ali uma boa Avenida Brasil, uma subia boa no Rickshaw, Perdizes também, ali já fazia atividade física, né? E eu lembro que às vezes eu deixava simplesmente num poste, tipo, né? E não acontecia nada. Recentemente eu fui, deixei aqui
na frente do clube e não deu outra, levaram embora. Então tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Nossa, sinto muito. Assim, eu me lembro assim, eu deixei minha moto na frente de um supermercado, quando eu voltei, roubaram a moto. Aí eu olhei assim e falei assim, puxa vida, eu ia me machucar. Foi a única coisa que eu pensei. Falou, tudo bem. Mas assim, você voltar e não encontrar a bicicleta é muito triste, Sim. não? Sempre é, né? É A gente fica muito chateado, triste. né? Não tem jeito, né? Ah, tá louco. E aí, Então, a questão da estrutura do bicicletário, Sim. de você ser aceito como um cidadão, né? Sim. Ontem mesmo fui comprar um teste de Covid, graças a Deus deu negativo. Que bom. Aí o cara assim, é iFood? Falei, não. Aí eu pensei assim, e se fosse? Ah, não, porque seria isso, se fosse seria mais burocrático. Né? Quer dizer, existe assim esse pouco carinho com o ciclista, que sempre foi e voltou a ser. E os ciclistas entregadores, que eu os estimo muito, porque eles trouxeram à tona, eles superlativaram o enorme preconceito social que existe com o ciclista. Sim. Mesmo eu, uma mulher branquinha, bonitinha, tudo, os caras pegam, vou lá e tem uma classificação social. O cara não foi em nenhum momento agressivo comigo, mas ele quis deixar bem claro que as regras é que eu não podia estar comprando ali. Olha só, eita vida. E assim, São Paulo é uma cidade que a gente sabe que é caótica. E se você for ver em termos de mobilidade, talvez tenha evoluído algumas coisas, mas não tanto quanto a gente queria. De uma maneira geral, é legal a gente se inspirar em outros lugares, né? E aí eu lembro uma experiência que eu tive, nem tanto de bike, eu tive lá em Munique, na Alemanha. E eu achei maravilhoso, porque tem uma área que é para bicicleta andar, uma área para o pedestre, mas assim, parece que a cidade foi construída para aquilo, ou foi reconstruída para aquilo, né? Queria ver a sua opinião, tipo, de alguns exemplos que tem externos, mas assim, também exemplos do Brasil. O que você considera que funciona melhor que São Paulo aqui no Brasil? São Paulo é caótica, mas São Paulo tem uma coisa que poucas cidades mundo afora têm, que é gostoso, que é frição humana. Então São Paulo tem essa coisa linda, tem muita gente na rua. Né? Quando você fala em ter gente na rua, você pensa assim, como assim? Vai para San Diego, vai para Los Angeles. Sim. Você tem muita gente nos carros e pouca gente nas calçadas. Isso é verdade. Aqui você tem muita gente no carro, mas você tem 77% das viagens sendo feitas ou só a pé ou a pé combinado no transporte público. Então Perfeito. Você tem muita gente a pé na rua e no transporte público. Então São Paulo, ela é um caos muito fácil de você mudar, desde que você tenha um foco sustentável de promoção de políticas públicas. Que legal. Isso não acontece, mas é fácil acontecer e dá para acontecer. Vamos falar de Munique, por exemplo, que é uma cidade que você conheceu. Das cidades da Alemanha, talvez tenha sido a pior que eu conheci para pedalar. Olha só. Porque é uma cidade muito perto lá daquela E eu fiquei impressionado positivamente, hein? Então, mas é boa. Ela tá muito do geocentrismo da BMW, que é a grande montadora deles lá. E é uma cidade que sofreu muito na guerra. Interessante, sabe aquele parque, o Olympic Park, que tem aquela montanha? Sabe o que é aquela montanha? Destroços de guerra. Então você pode imaginar, é uma cidade plana que veio abaixo e o pessoal juntou todos os destroços e fez uma montanha no Parque Olímpico. E é a única montanha que tem na cidade, toda uma coisa interessante. E como todas as cidades alemãs, e como toda a Alemanha, ela é totalmente desenhada, ela é segregada. Não é à toa que lá nasce todo um contexto de apartheid. A segregação dos espaços de pedestre, de ciclista, estou falando, quem está só me vendo, está me vendo aqui falando como se fosse assim, dando ordens, assim. Aqui só vai pedestre, aqui só vai ciclista, aqui só vai carro. Essa coisa de amantes da lei que eles são, é uma coisa muito alemã. Sim. E ela nasce no tempo nazista. Então, as estruturas cloviárias, elas nascem quando Hitler precisava deslocar os seus tanques e, para não matar seus compatriotas, ele cria uma segregação para as pessoas não morrerem atropeladas e os tanques passarem. Então, é uma coisa muito curiosa como a Alemanha é um país extremamente acessível, um país extremamente conectado. Berlim é uma cidade maravilhosa, vibrante, maluca, tudo aquilo. Você tem cidades mais ao sul, na Bavária, que são lá nos Alpes, incrível pedalar. Tem uma rota que a gente faz do sul da Alemanha e vai até Veneza, que é uma rota... daqui a pouco eu vi Augusto, que é uma rota, quando os romanos chegam, atravessam os Alpes, eles criam uma estrada via Cláudia Augusta. A Alemanha é maravilhosa. Eu mesmo já pedalei de Berlim até Copenhague, cruzando o que foi a Alemanha Oriental.
Você pedala por aquele país inteiro, ninguém vai te atropelar, mas você não pode ir para a estrada. Mas você não tem um canto do país que não seja conectado por uma estrutura cicloviária. A estrutura Então, é incrível, essa né? viagem eu fui até... Pousei em Berlim, montei a bicicleta e fui para o aeroporto de Copenhague, pedalando e saí. Não usei carro a viagem inteira. Então, é um país maravilhoso. Mas o que eu estou dizendo? Não tem essa aflição humana, não tem, é outra mentalidade. E outra realidade, Se você né? vai aí qualquer país que você falar na Europa, eu vou te dizer quais são as características. Assim. Mas assim, você tem um respeito, você tem assim, uma espécie de um Equador na Europa, que são ao sul os católicos, ao norte os da Revolução, os anglo-saxões, luteranos, calvinistas, que trouxeram Deus para casa, né? Então eles são o patriarca, ele é a representação divina, tudo. Então eles são mais, a sociedade é mais trabalha mais em comunidades de uma maneira diferente. Claro que é mais frio, tem toda uma... Pra você ter uma ideia, na Alemanha, você não pode colocar uma criança na escola pública a mais de 2 quilômetros da sua casa. E você não pode levar sua criança de carro para a escola. Então você cria toda uma vizinhança, um trabalho colaborativo dos vizinhos de caminhar essas crianças para a escola. Legal. Essa criança com 8 anos de idade, ela começa a aprender a pedalar, aprender a se transportar, ler mapa, etc. E tal. E com 12 ela ganha um diploma de cidadão e ela passa a ser um guia daquelas crianças. Né? Então você vê, eles usam da mobilidade como formação de cidadania. Com certeza, isso é muito bacana, né? Muito, muito. Então quando esse moleque pegar um carro, ele não vai atropelar o filho do vizinho. Exato. Entendeu? Mesmo a Alemanha não sendo como por exemplo, os Países Baixos, a Holanda tem uma coisa que é o presumed guilt, presunção de culpa. Se você está num carro, você é atropelado por um ciclista, é atropelado, tá parado, literalmente. Você vai para a cadeia e vai responder a tua inocência na cadeia. Olha só. Entendeu? Então, assim, é uma outra versão. A Alemanha não é assim. Aliás, eles querem ser assim, tem toda uma briga lá. Então, quando você vai para os Países Baixos, uma luta das mães dos anos 70, que tinha todos aqueles projetos de ser avenidas, pontes, viadutos, alta velocidade, o pessoal falou, chega, a gente quer escala humana. Perfeito. E eles conseguiram, escala humana. Tanto que tem na Inglaterra um movimento chamado Go Dutch, que seria Go Dutch, que seria serem iguais aos holandeses no sentido de mobilidade. Então, a Holanda ela é um expoente. Mas as estruturas cicloviárias da Holanda é um caos. Você tem que ser bom ciclista. É um ponto a gente não cai. Quem tem experiência não cai. Mas se você pega um brasileiro, bração na bicicleta, que não tem muita experiência, ele vai cair, porque ele vai tomar fechada, vai passar um louco, até aquelas scooters estavam presentes nas estruturas cicloviárias lá. Coisa que é um absurdo, mas assim... A frição humana, local. Tudo se resolve. Tudo se resolve. E a prioridade absoluta é do ciclista. E até questiona, porque o pedestre se ferra. Isso é um ponto importante. O ciclista está acima do pedestre. Porque em teoria tem uma regra, né? O pedestre ou seja, espera o ciclista. Quanto menor, né, deveria ter mais prioridade. Ou seja, o pedestre é o menor, depois o ciclista... ser pedestre não é tão bom assim. Claro que tudo bem. Você não vai morrer atropelado nada. Mas tem, por exemplo, um exemplo na Holanda, em Amsterdã, que é maravilhoso. Por exemplo, um lugar que dá conflito. Olha que interessante isso, um lugar que dá conflito. Em vez de eles começarem a fazer como fazem os alemães, bota a placa, bloca aí, separa aqui, separa aquilo, não. Tira todas as placas. Fim da ciclovia, E aí, então, o motorista entra num outro tipo de terreno e que começa a vir pedestre, vir ciclista, vem tudo. Então, ele já se acanha. Por quê? Porque ele tem uma cultura de que ele não pode atropelar. Mesmo que ele não pode nem ser atropelado. Então, ele está lá quietinho, pianinho. E tudo que induz os pedestres a seguirem numa linha é você ter um tipo de piso. Sabe quando você anda na calçada e você vai seguindo uma linha sem querer? Então, eles induzem isso com um tipo de arquitetura de piso. Que legal. Então, a linha de desejo é essa. Eu não vou colocar que o cara tem que ter isso com faixa. Não. Ele coloca assim um piso discretamente te levando para lá. E a mesma coisa com as ciclovias. Então, é uma edição de desenho de pista, imaginário de desenho de pista, que não é obrigatória, e que faz com que aquela imensa praça que tinha muitos incidentes zerou. Olha só. Porque as pessoas passaram a ser cidadãs e prestar atenção uma na outra, que é o tal da aflição humana. Então, exato. Quem conhece a China, ou mesmo o Vietnã, que é uma loucura. Você olha aquilo, você tem que... Fui. E tudo vai.
Mas o tempo inteiro você acha que não vai dar, mas dá, porque é a capacidade do ser humano de se respeitar dentro de uma velocidade da nossa escala. Eu fui muitas vezes para a China e assim... Pirou. A primeira vez que eu estive na China, quando eu entrei numa situação que estava todo mundo misturado, eu falei, cara, não vai dar certo, vai dar errado, né? Mas não dava. E é interessante como eles conseguem se respeitar, mas é uma coisa cultural. Por exemplo, quando eu comecei a pedalar de bike na cidade mesmo, assim, atravessar a cidade de bike, eu já comecei a perceber que depois, quando eu andava de carro, a minha preocupação com o ciclista na rua era completamente diferente. Aí quando eu fui morar nos Estados Unidos, e aí eu tive aquela percepção de o quanto que eles seguem as regras por ter essa cultura, ou seja, essa educação já inicial, e eu vi aqui no Brasil, quando eu voltei, eu ficava assustado. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho que qualquer pessoa que mora um tempo nos Estados Unidos percebe isso. Faixa de pedestre. Tem uma faixinha de pedestre. Aí você não tem ninguém passando em nenhum canto nem outro. É tudo deserto. O americano sempre para. Ele para. Tem a placa de stop lá, ele vai parar. Aqui no Brasil, tem a placa de stop, a probabilidade da pessoa parar é muito baixa. Não é? É basicamente isso. Então, o que eu acho também é que falta, às vezes, essa instrução inicial. Que eu já não sei se seria na autoescola, ou é cultural, o que que é. Mas quanto mais você tiver pessoas andando de bicicleta, mais você vai ter o respeito, porque as pessoas vão se entender e se colocar no lugar, né? Até tem alguns programas que o pessoal coloca motorista de ônibus para ficar na bicicleta, né? E vai passando do lado para ele ter a percepção do que é um ônibus passando do lado, né? Criar empatia. Exatamente, né? Os Estados Unidos, se você não para na placa, você vai ser multado. Exatamente. Você vai ser multado. Mesmo assim, porque eles permitem altíssimas velocidades e tem poucas pessoas a pé na rua, você tem um índice de mortes grande. Sim. Eles não conseguem diminuir. Muito embora, assim, eu não sou muito fã dos Estados Unidos, vou pouco para lá. A última vez que eu estive lá faz o quê? 8 anos. Tá. E um amigo meu falou, estou indo para San Diego. Eu falei, poxa, San Diego, eu descrevi a cidade de San Diego que eu conheci, e ele me falou, Renata, a cidade que você conheceu não é a mesma. Não existe mais, então, eles né? estão mudando. Tem ciclovia, tem mais gente na rua, tudo. Quer dizer, até os americanos estão se rendendo a essa necessidade de promover a mobilidade ativa, porque né? o americano, por natureza, assim, historicamente falando, ele é um povo muito centrado no carro, né? De fato. Mas foi construído para ser assim. Exato, né? Mas tem mudado, porque eles têm têm percebido, livro muito bom né? que conta sobre isso. Pois é. Eu gosto muito de um historiador chamado Peter Norton. Ele mora na Virgínia. E ele tem um livro que ele acabou de lançar aqui no Brasil chamado Autonorama. E esse livro é interessante porque ele conta como de 25 em 25 anos a indústria automobilística se reinventa vendendo uma mentira e consegue se perpetuar. Então, assim, a indústria automobilística ela plantou a ideia de que as cidades podem ser 100% dependentes dos automóveis. Os americanos compraram esse formato. Então, a gente vê, a cidade de Los Angeles, ela era, na década de 20, totalmente cruzada por estruturas cloviárias. Tinha estruturas cloviárias em cima de palafitas, maravilhosas. A cidade era movida à bicicleta. Uma cidade espalhada e plana, e quente. E ela era muito pedalável e pedalada. Sim. E mudou isso totalmente, por conta de todo esse sonho americano do carro próprio, do status, da independência. E saturou. Então, eles gastaram bilhões de dinheiro fazendo todas aquelas highways e tudo, e quanto mais faz, mais lota. Mais faz, mais lota. Né? Que não precisa nenhuma ciência para comprovar que quando você coloca uma infraestrutura, você gera demanda, e a demanda para automóvel não tem solução. Então, de 25 em 25 anos, a indústria automobilística vem inventando. Agora eles estão inventando os carros autônomos, que não poluem, que isso não resolve. Vou te dar em números. A cidade de São Paulo está entupida. Com certeza. Os automóveis não respondem por mais de 31%, no máximo, das viagens. Olha só. 33% está andando a pé só, e outros 33% estão andando a pé, mais transporte público. Sim. E a cidade não funciona porque 33% das viagens, 31% das viagens estão inviabilizando a cidade. Sim. Se você tira a casa, bota mais avenida, tira a casa, bota mais avenida, você não resolve. Sim, com certeza. Foi gasto 1,8 bilhões de reais na época, na gestão Serra, em cima da Marginal do Tietê, dizendo que 10 anos, imagina, não durou nem um ano, já congestionou de novo. Então, assim, não adianta você colocar mais espaço para mais automóveis, porque você não resolve. Você tem que colocar mais transporte público, mais segurança, mais acessibilidade. É um sistema, né? Entendeu? E não quer dizer que não haverá de ter os automóveis, mas
O congestionamento é uma decorrência inevitável, Sim. é uma externalidade inevitável do uso do automóvel. Não tem espaço. Tem que fazer. Tem muito carro, vai dar congestionamento. Tem menos carro, vai ter menos congestionamento. Perfeito. Não adianta você criar mais infraestrutura. O congestionamento é inevitável. Então, para você não querer pegar congestionamento, você tem que demandar bom transporte público, Sim. boa acessibilidade para quem vai a pé e de bicicleta, e fazer com que ou você vá para o transporte público ou reze para que os outros vão e deixe mais espaço nas ruas. Mas eu gostei dessa linha de pensamento porque também é o que você falou, não é só a bike, não é só o transporte público assim por diante, mas você tem que pensar no sistema. E aí quando você pensa no sistema, você pensa até no bicicletário, né? Porque tudo está envolvido. Isso é nas muito legal. Árvores, no banquinho, no bebedouro, no longo do caminho. Porque quem projeta rua para automóvel não sabe projetar o que o pedestre precisa. Não adianta. Exato. Sabe uma coisa interessante que acontece? Que a cidade de São Paulo, por onde correm as ciclovias coladas nas ruas, elas estão mais arborizadas, porque os carros não estão mais quebrando as árvores na calçada. Porque o ciclista passa, a gente tem batido a cabeça, eu não reclamo. Tem ciclista que reclama, eu não, vou desviando de árvore que está me dando mais sombra, porque ela está mais frondosa perto da calçada. E antigamente os carros e ônibus provavelmente passavam e quebravam tudo. Quebrava tudo. Nossa, a gente não tem essa percepção, né? Quem pedala tem essa percepção. Então, assim, sombra e água fresca, né? E paradas e tudo são estruturas necessárias às rotas de quem vai a pé de bicicleta. Perfeito. E aí, voltando até um pouco para bike, assim, na cidade, muita coisa mudou do tempo que eu andava muito de bike aqui em São Paulo, né? Mas eu sempre tomei muito cuidado com os outros, tinha todas umas questões de segurança. Hoje, o que você vê como as principais questões de segurança para andar de bike numa cidade que nem São Paulo? Bom, quando você fala em segurança, tem a segurança patrimonial. Ok, né? A gente tem... Eu estava até vindo para cá, ouvindo o rádio, aumentaram bastante os latrocínios, os furtos diminuíram, mas o número é enorme. Né? Então, você tem essa segurança patrimonial. Né? Antigamente... é engraçado, quando a gente começou os night bikers no final dos anos 80, tinha umas obras ao lado do Jockey e você chegava lá, você era assaltado. Começou a diminuir com o advento do quê? Do celular. Então as pessoas preferiam roubar coisas mais fáceis de serem comercializadas do que a própria bicicleta. E depois de uns 8 anos para cá, o foco voltou a ser na bicicleta, porque a bicicleta é um bem de consumo que aumentou muito o valor agregado. Perfeito. Você tem uma ideia, naquela época, nos anos 80, 90, uma bicicleta top de linha custava no máximo $1.500. Olha só. 2.000. Que vai dar o quê? 10, 11 mil reais. Sim. Hoje em dia, 10, 11 mil reais é uma bicicleta média. Sim. Né? Ela pode custar facilmente $10 mil e ser uma bicicleta... Eu não tenho, mas desejável. Eu não tenho, mas ela é desejável. Com certeza, né? E cada grama a menos transforma aquilo mais caro ainda, né? Na época, a gente falava que de 12 quilos para baixo, cada grama custava $1. Olha só. Então, você, para ter uma bicicleta de 10 quilos, você ia ter que pagar $2 mil a mais. A mais, assim. né? Eu não sei se existe uma certa... mas quando você está na mobilidade... A bicicleta tem que ser boa, resistente, porque você coloca tanta tranqueira. Né? Olha que eu tenho de tranqueira. Porque uma coisa, existe a mobilidade e existe o esporte, né? Então, assim, muitas vezes o cara vai fazer um triatlon ou vai fazer uma mountain bike, tem coisas que importam muito para ele, como peso, né? E na mobilidade, às vezes, você precisa pensar em outras coisas, né? A resistência, né? Às vezes, inclusive, por exemplo, eu mesmo, a minha moto eu não lavo. Eu paro em qualquer lugar e ninguém quer pegar aquela motinho lá. Fala, isso aqui tá sujo pra caramba. Minha bike eu já lavo mais porque eu quero que ela fique bonitinha ali, né? Lavar é importante. Aí já outro... né? Manutenção. Mas acho que é um ponto muito legal isso, ou seja... Falando da segurança, assim, para finalizar a tua pergunta. Aí você tem essa questão patrimonial, que é uma questão de Estado, de ter mais gente na rua, de você ter... Quando você tem uma cidade em que estar do lado de fora é agradável, você tem mais gente lá de fora e, portanto, ela fica... mais segura. Quando você tem uma cidade onde os automóveis têm alta velocidade, as travessias são ruins, os prédios são murados, você não tem vida, você não tem comércio, você só tem muro, você tem uma cidade mais deserta e nesses lugares, inevitavelmente, você vai ser mais exposto ao risco, especialmente as mulheres e as crianças. Perfeito. Então você tem que... Toda a questão da segurança ela é muito consequência da forma como a gente ocupa o espaço público e o quanto os muros e tudo não ajudam.
Aí você tem a segurança viária, Sim. né? A segurança, né? A gente teve... Quando criou-se o Ciclovia SP, entre 2014 até 2016, né, gestão Haddad, você teve toda uma campanha de valorização do pedestre, do ciclista, de acalmamento de trânsito. Ficou todo mundo bravo, mas a verdade é que nós começamos, naquela época, a diminuir muito, em uma razão de tendência bastante grande de queda de números de mortes na cidade. A cidade de São Paulo ela teria cumprido, entre 2011 e 2020, a meta da ONU, que era reduzir pela metade as mortes no trânsito, não fosse a entrada do Dória. Porque o Dória cortou essa... A gente vinha numa média que era não fazer nada. Que estava indo. Estava indo. Tá. Assim, o Dória perdeu a chance de dar uma... Assim, sabe, fazer... e surfar uma onda gigantesca. Fazendo assim com a mão. Ele não precisava nem de remar. Era só deixar ele pegar uma onda gigantesca, a gente ia diminuir muito, a gente teria tido uma continuação de tal maneira que teria virado uma política pública de Estado, porque a população iria entender. Até hoje, muitas pessoas concordam que elas foram... Muitas pessoas me dizem, Renata, eu fui contra a diminuição de velocidade, depois eu entendi o quanto foi bom para todo mundo. Vendo os números de queda de morte, como a cidade ficou menos estressada. Nós perdemos essa onda. Perdemos totalmente. Porque foi um pouco revertido, né, também, né? Um pouco? E aí tem um lance interessante. Não foi um pouco revertido. Foi todo, né? Os números mostram. Assim, quando veio o Dória, a gente começou a ficar só entre 700 mortes por ano, que é inaceitável, e agora nós voltamos para 1.000. Bateu 1.000 já, então. Nós estamos numa... Quase ali. É tão grave que esses números vêm do Infociga, não vem nem da cidade que deixou de declarar seus números. Mesma coisa que foi feita a Marta, quando aumenta de 60 para 70 km por hora as velocidades nas ruas, nas avenidas da cidade, aumentou tanto o número de mortes que eles... Você vê, gestão PT também. Então, e que eles pararam de anunciar. Aqui nós estamos vivendo a mesma questão. Os números da CT, da cidade de São Paulo, eles não estão sendo declarados. E a gente sabe que aumentou muito, em especial entre os motociclistas. Perfeito. Que realmente a gente tem que ter uma política pública um pouco mais focada no sistema como um todo para diminuir a morte de pedestres, de ciclistas, de motociclistas, de motoristas, de seus passageiros. Tem que trabalhar um sistema. E quem está puxando esses números são os motociclistas. Entendi, perfeito. E isso é um ponto importante, porque assim, mais uma vez a gente volta a falar em sistema. Sistema. Então você precisa pensar sempre no conjunto. Você fazer a faixa azul se você não acalma o trânsito como um todo. Perfeito. Sabe, eu não sei, eu rodei na faixa azul, não gostei. Eu prefiro estar no meio dos carros, me sentir calma, sentir que o cara está me vendo, porque assim, é muita velocidade. Assim, é adrenalina. Sim, total. Para quem gosta é uma delícia. Mas não é exatamente o ideal de um trânsito mais seguro e mais calmo. Perfeito. Eu não estou falando bem ou mal. Eu gostaria de ter mais pesquisas. Sim. Eu gostaria que o trânsito todo estivesse mais calmo. E, principalmente nessa gestão que está acontecendo, é um sucateamento e desaparecimento das estruturas cicloviárias. Foram prometidas 300 quilômetros de estruturas cicloviárias, foram entregues 30, e não se contabiliza a quantidade enorme de ciclovias que estão sumindo. Entendi. Porque é tão pontual que a gente não consegue... Elas só voltam em cima de porque demanda. Tudo precisa ter manutenção. Né? Não tem o que fazer. Mas a manutenção tem que prever que quando você está fazendo a manutenção, a estrutura não pode desaparecer. Perfeito, exatamente. Entendeu? Quando você tem... É item do Código de Trânsito Brasileiro, já nem sei o número, 32, sei lá qual é que é. Você está numa obra, está fazendo uma estrutura, você tem que garantir o pedestre, garantir os automóveis e garantir quem estava lá antes, que era o ciclista. Isso acabou. Acabou. E não tem MP que pensa nisso, tudo. A gente fica... Isso nos coloca numa situação desagradável, porque a gente só fica falando mal, não tem nada de positivo. Eu não me aguento mais, porque é só problema, só falar mal, não tem nada legal. Não tem nada legal acontecendo para nós nessa gestão. Mas sempre tem uma esperança. E assim, a grande maioria das pessoas está estressada no carro. Eu e você estamos de boa, porque a gente está de bike, a gente está de moto, a gente está a pé. Eu ando muito a pé, viu, também no bairro. Toda vez que eu preciso fazer alguma coisa, eu tento ir a pé. Então, acho que esse é um ponto importante, que as pessoas já estão naturalmente estressadas. No trânsito você vê que as pessoas estão muito estressadas, porque às vezes eu pego um Uber, por exemplo, para ir de um lugar para o outro,
E o cara para um segundo pra deixar você, já buzina, a gente xingando. Você fala, cara, olha o estresse que tá no dia a dia. E só o fato de você andar numa bicicleta e você não tá estressado, o valor que isso tem pra saúde mental também, né? Não só física, mas é enorme, né? Agora, eu não vou dizer que eu não estou estressado, porque é o tempo inteiro um estado, voltando à Tem que pergunta estar em atenção, da né? segurança, Tá. né? Um estado de alerta. É todo Então, dia um susto. Hoje, por exemplo, para você andar de bicicleta em São Paulo, que é onde você anda mais, quais são as práticas de segurança e, assim, até equipamentos, etc., que a gente precisa ter para ter, tipo, o mínimo de segurança e andar Tá. com tranquilidade? Essa pergunta é excelente. Eu, Renata, tenho até um vídeo que é assim, capacete Tá. é inútil. Hoje em dia, né? Não é que hoje em dia. Capacete é inútil. Se o cara me atropelar, eu vou morrer com o capacete. Sim. Eventualmente, eu vou morrer com o capacete intacto. Olha só. Porque se eu tomar uma pancada muito grande no automóvel, no Sim, corpo, acabou. o tórax também já nem adianta. Então, assim, o capacete é inútil, mas eu não ando sem. Perfeito. Por quê? Porque o capacete ele é fundamental para prevenir incidentes, quedas, para prevenir consequências nefastas de uma queda tua. Sim. Caiu no buraco, voou. Seja, Tá meio velozinho na ciclovia, a árvore atravessou. alguma coisa. Sabe, a árvore apareceu na frente, sabe essas coisas? Então, assim, o capacete é fundamental para você se prevenir dos seus erros de pilotagem. Perfeito. Você vai na Holanda, pô, mas ninguém usa na Holanda. Claro, na Holanda não tem um defeito aquelas estruturas cicloviárias. Então você não É outra tem. realidade. Aqui não. Então, assim, o capacete, que é basicamente o que eu considero fundamental, ele não quer dizer que. Por que é polêmico isso? Sim. Primeiro, que eu não acho que o capacete, em nenhum momento, ele deva ser obrigatório no Código de Trânsito Brasileiro. Tá. Porque o principal item de segurança do ciclista é o bom senso no compartilhamento e o comportamento do motorista. Perfeito. Então, dito que o capacete não adianta nada quando você é atropelado, ele pode até adiantar, mas a eventualidade de você vir a óbito ou se machucar não é porque você estava com ou sem capacete, é porque você foi atropelado. E principalmente a velocidade, Então, o que acontece? Os meus colegas jornalistas, eles têm assim, ônibus, como é que é? Ciclista se desequilibra e é atropelado por ônibus. Já começa por aí. Sim. Porque o ônibus deve ter dado uma fechada nesse ciclista, sugado o ciclista, e ele parou por debaixo da roda dele. Então, assim, ciclista se desequilibra e é atropelado por um coitado do motorista de ônibus. Tudo bem. Isso acontece muito. Perfeito. Aí vem assim, o ciclista estava sem capacete. Ah, tá. Eles Os usam caras falam isso. Assim, imagine, Sim. eu tenho até um horror, porque Sim. essa cena a gente já viu Assim, mais de uma vez com amigos. Sim. Então, estou descrevendo cenas que já aconteceram mais de uma vez com amigos. A Márcia Prado, por exemplo, ela morreu atropelada por um motorista de ônibus na Avenida Paulista. O capacete dela estava intacto. Então, aí vem um outro Mas se ela incidente. tivesse sem capacete, iam falar sobre isso. Não, que vai morrer, que ela morreu porque estava sem capacete, Exato. imagine. Entendeu? Não tem lógica. Então, o uso recomendado do capacete, tudo começa porque você perguntou os itens de segurança, sim. eu estou falando nessa polêmica do capacete. Então, por isso que eu falo, capacete é inútil. Eu não ando sem. Porque eu sou uma pilota que é agressiva, pulo o buraco, às vezes você tá na chuva, vê aquele buraco, você entra, faz assim, de tão grande que era o buraco. Tudo isso já aconteceu comigo, e saí ilesa. A última vez também, então, erro de pilotagem, entrei de cabeça no chão, vi estrelinha, sabe aquela coisa? Caí de cabeça no chão. E faz bem para a memória, né? Que tá todo desconjuntado. Todo desconjuntado. Item de segurança maior é algo que não depende de você, que é o bom senso do motorista. Perfeito. O que você pode colaborar? Usa capacete, sim. Eu uso óculos. Eu não uso luva, porque eu estou sempre filmando, mas luva é bom. Legal. E o bom senso acima de tudo. Não existe sinal verde, vermelho ou amarelo. Qualquer semáforo, você vai parar. Tá azul, verde, você vai olhar antes de você passar. Porque, especialmente agora que os motociclistas não tem mais problema de passar no vermelho. Você tem que olhar, porque você não vai ser aquele herói que vai morrer com razão. Exatamente. Então, qualquer cruzamento, olha, vai devagar, maneira. Não, às vezes a gente vê aquele verde assim, eu falo assim, vou passar. Não, Renata, não passa. Dá uma diminuidinha, vamos olhar, né? Passa o motociclista. Perfeito. Entendeu? Isso está acontecendo demais na cidade. Então, a gente tem que realmente andar antenado, prever.
E não importa se é tua lei, se é teu direito. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Você falou, muito cuidado de você andar em carro estacionado. Você tem que se afastar bem do carro estacionado, porque abrir uma porta acontece, os motoristas não estão preparados para abrir, para olhar, para ver se tem um ciclista. Então, tem carro estacionado. Se o espelhinho estiver assim, confia. Se estiver aberto, desconfia. Já toma porque cuidado. como tem a película escurecedora, você não sabe se tem uma pessoa dentro do automóvel. Perfeito. Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Outro cuidado que eu gosto de tomar é escolher as rotas de acordo. Eu não gosto de andar ao lado de carro em alta velocidade se não tiver ciclovia. Perfeito. E mesmo quando tendo, por exemplo, se eu estou descendo uma avenida Rebouças, eu vou devagar. Sim. Eu vou devagar, porque qualquer coisa que acontece com o motorista, ele vai invadir a ciclovia e... Pode dar ruim, né? É uma estrutura ruim, é uma estrutura que eu quero que ela exista, não acho que ela não tem que existir, porque antes com do que sem, mas é uma estrutura que eu não gostaria de ver meu neto andando por ela. Sim. Entendeu? Meu neto, vou pedir para ele ir pela calçada. Outra, você está na calçada que em nenhum momento você pode se esquecer de que a preferência do pedestre em qualquer situação. Ele pode estar no meio da avenida, ele pode estar no sinal vermelho, ele pode estar fazendo o diabo que for. A preferência é do pedestre. Perfeito. Porque quando as pessoas reclamam que o pedestre está fora da faixa de pedestre, nunca ninguém pergunta cadê a faixa do pedestre. Tem? Sim. Muitas vezes nem tem. Aonde é? 50 metros para lá, então ele tem direito de parar, de atravessar onde ele quiser. E por aí vai. Então as ruas não foram desenhadas para respeitar a fluidez e a preferência do pedestre. Então o pedestre está sempre em primeiro lugar. Então a segurança tua e dele. Vai para a calçada, não sou eu que estou falando, que é para aí, eu vou e vou muito. Preferência do pedestre. Agora, cuidado com os automóveis saindo das garagens. Porque eles saem imaginando que o pedestre vai pular fora. E a tua velocidade está alta. Sim. O pedestre na calçada não anda 4 km por hora. Sim. Ele vai andar 3, ele anda menos, porque as calçadas não permitem essa velocidade. Você devagar na bicicleta vai estar 6, 7. Então você está no dobro de velocidade do pedestre e o motorista não está nem aí com você. Então eu já fui sim atropelado na calçada por um motorista que, claro, ficou muito bravo comigo porque ele tomou um susto e ele acha que eu estou errada. Tudo bem, eu não devia estar na calçada, mas ele me atropelou. Sim. E no frigir dos ovos ele não deu preferência para os modos ativos na calçada. E no final sempre falo, pessoal, a gente tem que tomar atenção até pelos outros, né? Totalmente, essa é a regra. E assim, uma coisa que eu vejo assim, eu tomo muito cuidado no dia a dia. Eu fico prevendo tudo que é situação ruim e falo assim, não vou muito próximo, vou mais devagar. Mas hoje em dia tem um grave problema, que é o celular dentro do carro. As pessoas, elas estão ficando enlouquecidas no celular. Não, eu digo isso porque... Todas! E assim, é assustador o que eu vejo no dia a dia, né? Então, eu tomo 2 vezes mais cuidado porque eu olho as pessoas e eu falo, esse cara tá no celular e às vezes tá andando assim, ó. O cara não consegue andar em linha reta, parece que ele tá bêbado. Não, mas ele está no celular. Não é só o motorista. É o ciclista também, de entregador. Ele, aliás, é interessante isso, assim, né? Rouba-se muito celular, não deles. Exato. Eu acho ótimo isso. Eles têm. Viva! Eu nunca vi entregador reclamar de roubo de celular. Eles estão lá protegidos. Agora, o que teria sido legal, assim, é ter para esses meninos, eu mesma, quando estou navegando, é um problema, porque eu não vou botar meu celular na minha bicicleta, porque eu não tenho essa confiança que eles têm, e eles estão com ele na mão porque não tem um bom porta-celular para essas bicicletas desses meninos. Aliás, a Tembici podia dar isso de acessório para esses meninos, porque fica o moleque lá olhando, e pedestre também. Então, assim, quando vem um pedestre da ciclovia caminhando na contramão e eu na ciclovia, eu paro. E eu deixo ele me atropelar. Olha só. Ele me atropela. Aí que ele toma um puta susto. Eu tô parado na ciclovia, o cara andando, olhando o celular, me atropela. Tem gente que grita com esse cara. Eu deixo ele tomar o sustinho dele e ser um sustinho educativo, né? Muito bom. Uma coisa que acontece muito conosco e que o ciclista replica com o pedestre, que eu fico muito irada, que é o seguinte. Existe um termo chamado fina educativo. Perfeito. Então o motorista, ele tira uma fina do ciclista meio que para educar o ciclista, para dizer, você não tinha que estar aqui. Aquela coisa arrogante. Tem um nome técnico, fino educativo. Sim. Eu fiz até com a Tembici
uma série chamada Falzone Vai de Carro. Ok. E eu, a bordo de um carro, SUV, ai, que horror. Eu tinha o Murilo, que trabalha conosco no Bike é Legal, e nós fizemos 6 filmes em 6 situações diferentes, ensinando o motorista e eu conversando como motorista. O mais difícil foi eu falar na posição de motorista. E eu tirei uma fina educativa do Murilo, que, pelo amor de Deus, eu tentei umas 4, 5, 6 vezes antes, até eu conseguir acertar e passar isso dele. Olha só. E aí eu digo, o motorista que tira a fina da gente, ele é uma pessoa que sabe o que está fazendo, mas é muito inconsequente o que ele está fazendo, porque foi muito difícil eu chegar perto dele, fazer, imitar o que ele nos faz. Então a fina educativa é um crime. A lei diz que você tem que diminuir a velocidade e separar 1,5 metro da bike. Significa 1,5 metro do guidão. Sim. Se eles passassem a 40 centímetros, já seria bom. E não passam. É até menos, né, às vezes. Muito menos. Muito menos. Fina educativa. Quando pega alta velocidade, você tem que ser muito bom para não... Você se desequilibrou e você caiu debaixo do carro, né? Que é a versão dos jornalistas, né? E isso daí é muito complicado, essa questão da agressividade. Aí vem o ciclista e faz o mesmo com o pedestre. Olha só. Entendeu? Que o ciclista replica o comportamento dos motoristas para conosco com o pedestre. Isso é uma cadeia de processo que tem que ser quebrada. Sim. E para nós que somos ativistas, cicloativistas, é muito difícil você pautar um comportamento exemplar a partir dos ciclistas, né? É difícil. E no final, é comportamento humano, né? Educação, é tudo isso. Porque mas no final essa falta de empatia é muito brasileira, né? Porque quando você vê o que é empatia num país como o Japão, não se faz uma coisa dessa. O cara vai e volta para casa com todo o lixo do estádio. Sim. É uma empatia cidadã social. Sim. Você não faz, você vai estacionar o automóvel numa vaga mais longe porque você tem tempo para caminhar. Deixa a vaga mais perto para aquele que vai chegar mais atrasado, que tem menos tempo para caminhar. É outra realidade, né? Isso não faz parte do DNA brasileiro. Inclusive, você falou da Alemanha, mas no Japão as crianças vão sozinhas para a escola, né? Com uma certa idade. Eu já li muito sobre isso. Então é interessante. Tem um ambiente urbano que permite. Exatamente. Isso é muito Segurança legal, né? pública. O Brasil, infelizmente, a gente vê isso regredindo a olhos vistos. Sabe? Quando você me pergunta, Renato, qual foi o melhor lugar que você pedalou no mundo? Qual que foi? Chuta. Não sei, eu acho que talvez Holanda, não? Uma cidade no Brasil. No Brasil? Opa! Uma cidade no Brasil, que é uma exceção. Vamos lá. Tão grande, de tal ordem, tão grande, que não pode nem ser considerado um exemplo, o Brasil é bom. Não, o Brasil é um horror. Mas é uma cidade onde não entra carro, não entra moto. Feita em palafitas. Então é uma cidade em que tem um baixíssimo IDH, chama-se Afuá. Na ilha de Marajó, ela fica no Pará, mas ela está mais próxima de Macapá, que é do Amapá. Ela tem um baixíssimo IDH e, contrastando com essa realidade, ela tem um baixíssimo nível de violência. Porque como não tem automóvel e não tem moto, a velocidade nas ruas é muito baixa. Está todo mundo a pé ou de bicicleta. Entendi. Então é a única cidade do mundo que eu vi uma criança de 7 anos levando uma criança de 3 na bicicleta para a escola e os pais não serem condenados. Porque essa criança não vai morrer atropelada. Não tem preocupação. Ela não vai ser sequestrada, ela vai... Então você tem um acesso, você vê na rua, você vai ter 53% de pessoas que estão pedalando são mulheres, ou seja, o extrato social. Sim. O extrato social tem 53% de mulheres, vai ter 53% de mulheres pedalando. E os homens estão lá, e as pessoas de mais idade, que têm algum tipo de dificuldade física, deficiência física, estão nos triciclos e estão pedalando igual. Muito legal. É incrível, não tem motor na cidade. Vamos atrás para descobrir, vou estudar mais sobre isso, legal. Então, assim, poxa, mas é uma exceção. O que dela a gente poderia extrair para uma cidade de São Paulo? Então, seriam rotas afuanizadas. Rotas aonde não entra motor, não entra velocidade, totalmente conectada. Então, quando atravessa numa avenida, é sinal vermelho, total, em que as crianças podem circular. Então, você ter rotas totalmente livres de automóveis. Isso já está sendo feito em várias cidades mundo afora, que é você criar rotas para mobilidade ativa totalmente livre da alta velocidade. Legal, bacana. E aí entra, inclusive, um questionamento, que aí eu estou, de novo, né? Nós estávamos conversando sobre inteligência artificial, tipo assim, tô fora,
Não porque eu não tenho a capacidade, porque tô fora, né? Então, assim, eu questiono muito o motor elétrico, mesmo para as bicicletas. Eu tenho, ando, tudo. Mas a velocidade do motor elétrico, ele me permite estar num ambiente que eu acho que ele não devia ser desse jeito. Eu acho que esse ambiente tinha que ser numa velocidade mais orgânica para eu não precisar. Ele vai aumentar bem a sua velocidade na bike, né? Bastante. Bastante. A subida é ótimo. Maravilhoso. Mas, assim, eu estava 25 km por hora na ciclovia, não preciso. Sim. Não é seguro para uma criança que vai estar numa bicicleta normal. Perfeito. Entendeu? Então, assim, toda a estrutura cicloviária, tudo isso que eu estou falando, é nada mais do que soluções para a gente poder conviver com ruas com automóvel A50. Legal. Que não deveriam estar lá, no meu entender. Sim, sim, né? com certeza. Não é que eu sou contra o carro, ele vai ter que estar segregado, longe, o barulho eu não quero, o convívio eu não quero, e fazer com que ele funcione para essas pessoas. Sim. Para o carro e vai a pé, de bicicleta o resto. Sim, com certeza. Numa cidade agradável para quem é gente. Sim, com certeza, né? Entendeu? E é uma dúvida que eu tenho. Hoje tem muito... Pô, tem uns amigos meus que a gente fica enchendo o saco. Não sei se você deve fazer a mesma coisa, né? Ou você já desistiu, às vezes, de alguns amigos, mas eu fico enchendo o saco pro pessoal começar a andar. Falava, vamos lá, começa, tal. Até por causa da Tembici, a gente fala, ó, gente, pô, você não precisa nem comprar a bike, vai lá, aluga uma bike para começar pelo menos, né? Quais são as dicas que você dá para essa pessoa que quer começar, né? E aí a maioria aqui em São Paulo, mas tem outras cidades também, eu acho que em centros urbanos. Nossa, a dica é, tá com vontade, beleza. Dica número 1, crie vontade e se achegue de quem tem essa vontade, que já faz, porque ajuda muito. Legal. Assim, ande a pé as rotas para que você procure rotas boas para pedalar. Então, se você não vai de bicicleta ainda, ande a pé. Você vai ver que andar a pé é muito mais rápido do que você imagina. Sim. E você vai ver os problemas da cidade sentindo na pele. Então, assim, desenha. O Google Maps é ótimo. Você vai eu quero ir para o trabalho. Meu trabalho é 3 quilômetros daqui. E você só pensa no caminho do carro ou, no máximo, do transporte público. Então, pega no Google Maps e pede rotas. Aí você vai bater pedestre. Tá. Você vai ver a rota do pedestre. Vai a pé. Bate na rota da bicicleta. O Google Maps não é 100% ótimo nisso. Às vezes ele manda umas rotas meio malucas, assim. Ele não considera, por exemplo, a estrutura da ciclovia dentro do Parque do Ibirapuera, manda você dar volta, mas você também conhece a sua cidade. Aí você vai pegando um pouco de experiência e vai aprendendo, né? Aí você começa a fazer num fim de semana, tipo domingo de manhã, essa rota. Perfeito. Vai de bicicleta no domingo de manhã, cedo. Porque toda a cidade está mais calma. Os estressados estão dormindo, estão em casa. Fato. Então faz essa rota de manhã num domingo, treina essa rota. E um dia enche-se de muita coragem e vá. Agora, para essa pessoa, ainda tem uma coisa gostosa que nem sempre funciona, mas já funcionou melhor, que é o Bike Anjo. Tá. Bike Anjo é um coletivo, é bikeanjo.org. Você fala o que você quer fazer, eu quero sair do ponto A ao ponto B, e coloca lá e vem um voluntário que vai te fazer Bike Anjo, que é pedalar atrás. Você vai imaginar que todos os carros estão saindo de perto de você, que nada. O Bike Anjo está lá no meio da rua, afastando os automóveis, criando aquilo que a gente chama de massa crítica. A diferença entre 1 e 2 ciclistas nas ruas é enorme. Então, outra dica que eu dou para quem é bom na bicicleta é não fica apostando corrida um com o outro. Toda vez que eu estou andando, ontem mesmo, eu estava indo para o centro. Eu tinha que nem me lembro para onde eu estava indo, mas eu estava indo em Rua Veneza, subindo assim, e tinha uma mãe com uma criança. Mais devagar do que eu. Eles pegaram bem na Barreto. Sim. Aí eu vou atrás. Aí a pessoa toda hora olhava se perguntando, quando vai passar? Quando vai passar? Não passei. Eu fiquei afastando os automóveis daquele conjunto, mãe e filha. A criança devia ter, uns 12 anos. Então, você ser Bike Anjo voluntariamente, ou mesmo formar massa crítica, você cria naquele momento uma imposição de ocupação de espaço. Legal. E os motoristas naturalmente vão brecar e se afastar. Mas e para o futuro? O que você acha que é a esperança de arrumar essa mobilidade urbana? Quais são as ações que a gente pode fazer para melhorar isso? Primeiro, trocando o executivo. Porque uma coisa excelente que aconteceu na gestão Haddad foi que deu para ver a diferença que faz quando o executivo quer. Perfeito. Então, por exemplo, nós tivemos o Bloomberg em Nova York, faça-se, com pesquisa, com data,
Mudou aquela cidade. Eu conheço muito bem Nova York, pedalei em Nova York numa época que ninguém pedalava. E hoje é uma outra cidade. Você consegue Mesma ter esse coisa comparativo de antes e depois, né? Mesma coisa com Londres, e era um cara de direita, que foi Boris Johnson que começa. Sim. Aí você vai para Paris, a mesma coisa, Bogotá, a mesma coisa, até Milão. Sim. E você vê que tem gente de esquerda, de direita, de centro, em todas essas cidades. É uma opção do executivo. Perfeito. E nem está alinhada com ser de esquerda ou de direita. Eu não estou nem falando progressista. Estou falando a maneira como ele vê a cidade. Perfeito. Entendeu? E é incrível que nós temos grandes avanços de todos os tipos de comando. E grandes recrudescimentos em tidos de esquerda também. Perfeito. Que tem uma mentalidade, muitas vezes, de indústria automobilística, de luxo para todos, carro para todo mundo. A gente tem que tomar cuidado um pouco com esse pensamento. Eu não gosto de chamar progressista, porque o que é progresso? Quer dizer, é progressista, mas o que é progresso? Carro para todo mundo? Sim. Motorização? Desculpe, esse não é o meu progresso. Né? Acesso à cidade, direito à cidade, é progresso. E muitas vezes isso significa não ir de carro. Mas é legal esse ponto que você falou, porque não importa, às vezes, a direção política, o importante é o esforço que se faz para atuar em cima daquilo, né? Então você vê, não importa se é direita ou esquerda, tem gente boa, tipo, não importa o espectro político, de vários estão fazendo coisas que são legais. Agora, nessas cidades que você citou, e aí é legal que você tem esses exemplos. Você falou, John, pedalei lá 300 anos atrás e fui hoje, tipo, tá super diferente. Quais foram as principais ações que você achou que conseguiram mudar essa cidade? Primeiro, projetos a partir da necessidade da pessoa. Perfeito. E olhar para um leito viário e fazer, aqui tem carro. Quantas pessoas passam? X. Se eu colocar mais calçada, mais ciclovia, transporte público, carro, passa 10x. Entendi. Entendeu? Essa é a forma de ver. Aqui no Brasil é quantos carros passam. Entendi. O foco é diferente, né? Não é quantas pessoas passam. É você trazer o foco para a pessoa. Perfeito. É fácil falar isso. Sim, mas não interessante sai isso. do papel. Esse é um ponto muito relevante que você falou, porque é o que você está falando. O foco é muito no veículo, no carro. E você tem que focar na unidade mínima, que é a pessoa. Que no final é o pedestre. Das pessoas, que são as pessoas que trabalham, Sim. que fazem a economia correr, que fazem a cidade funcionar. São as pessoas, não é o carro. Perfeito. Né? Não é a bicicleta, é a pessoa que está em cima. Perfeito. Não é o ônibus, é a pessoa que está lá dentro. dentro. O que efetivamente faz com que as pessoas fluam melhor, com mais qualidade de vida? Legal. Prioridade no transporte público, mobilidade ativa e isolar esse sistema do congestionamento que é inevitável. Sim. Então você vai lá naqueles lugares e você vai ver se muitas vezes tem a pista de ônibus vazia, a ciclovia bem ocupada e os carros lotados, parados. O que está fluindo mais gente? O ônibus, que você não está vendo nenhum. Sim. O BRT, você não está vendo nenhum. Sim. Só que tem que estar livre. Não pode estar ocupado para automóvel, porque vai brecar o BRT, vai brecar o ônibus e não vai funcionar. Perfeito, é isso. Esse paradigma, o gestor brasileiro, os técnicos brasileiros sabem. Sim. Só que quem comanda esses técnicos são políticos que têm medo de falar, não, carro... A gente tem que pensar diferente. Entendi. Então, a gente não consegue aqui no Brasil virar essa chave. Nova York, você acha que virou fácil? Não. Como foi que fácil. virou? Não. Mas, no começo era briga. Tá. Depois, números. Né? A Janete Sadikan, que era secretária de transporte, número. Eu me lembro de estar pedalando em 2006 em Nova York. Tô lá naquela George Washington Bridge, lá em cima, lá de esquerda. E estava indo lá para New Jersey, né, que eles falam. Sim. Aí, tinha um cara grandão, assim, um sujeito negro, lindo, só apertando ali, contando todo mundo. Falei, o que você está fazendo? Data. Aí ele brinca, in God we trust, all the rest data. A gente acredita em Deus, mas para todo o resto data, para justificar essa estrutura cicloviária. 2006. Então, quando começa o comerciante entender que não tem um carro estacionado na porta dele e ter mais gente passando, ele vai faturar mais, ele muda de ideia em relação a uma proposta que antes ele combateu muito. Né? Então você teve assim, uma mudança muito grande. Em Nova York, hoje eles brigam pelas estruturas das bicicletas compartilhadas, para que fiquem perto dos seus negócios. Existem estudos que mostram antes o carro parado e você vê entrando poucas pessoas, ou vendo pouco um comércio. Virou uma estação,
muda completamente Olha o só que legal. ambiente na frente daquele negócio. Então, a gente tem um arcabouço de que sem carro estacionado você não tem um comércio, que não é verdade. Sim. O pessoal da 25 de março sabe muito bem Sim. que isso não é verdade. O pessoal da Santa Ifigênia sabe muito bem que isso não é verdade. Sim, sim. Né? Florencio de Abreu, tudo. Imagina, lá não tem carro estacionado e fervilha, porque fervilha de gente Olha só. nos seus negócios. Sim. Então, assim, essa mentalidade, ela tem que ser combatida, tem que você ter, assim, o empresário brasileiro, muito inteligente e progressista ele é, Sim. quando ele fala, eu não gostava mesmo da velocidade baixa na marginal, hoje eu gosto. Realmente não dá para dizer que a ciclovia não foi bom para o negócio. É o máximo que ele vai falar. Não dá para dizer que não foi bom. Ele não vai falar, foi ótimo. Muito embora tenha sido ótimo. Sim. Mas tudo bem, que mude a sua cabeça. Perfeito. Que mude a sua maneira de pensar. Legal. E nós tivemos um retrocesso muito grande a partir da entrada do Dória, Sim, sim. que realmente começou a reforçar um pensamento retrógrado. Sim, sim, exatamente. E é o que você falou, acho que tem um ponto legal, que quando você vai criando essa estrutura para bicicletas, para pedestres, você cria as pessoas na rua. Isso influencia comércio, influencia economia. Então é muito legal, assim, a gente pensar, fala, poxa, não tem carro, não está evoluindo. Não, é o contrário, é um progresso enorme você ter mais pessoas na rua. Principalmente se você tem um comércio. Outro dia, ninguém pensa. Existe uma padaria muito gostosa que o pessoal que treina na ciclovia do Rio Pinheiros frequenta de manhã. Então você sai da ciclopassarela, entra no comecinho da Tabapuã, ela está lá na direita. Tá. Aquela padaria, eu já tive muitos anos atrás, não é problema, mas um olhar desconfiado do motorista quando eu tive que passar no meio dos carros, deixar minha bicicleta aqui e o motorista sair para saber se eu não tinha arranhado o carro dele. Aquela coisa desagradável. Hoje você chega lá, não tem essa vaga. Tem bicicletário e uns 20 pessoas que saíram do treino numa mesinha do lado de fora. Sim. Chega no fim de semana, não tem nenhuma das 4, 5 vagas. Ele coloca só bicicletário e ciclista. Aí chega numa outra semana que está chovendo, não tem nada, só tem carro. Quer dizer, ele mesmo gerencia as vagas que ele tem de automóvel, sabendo lidar com o tipo de cliente que vai dar mais lucro para aquele momento. E tem o momento bike. Sim. Que é fim de semana, que é quando tem a ciclofaixa de lazer, quando tem, logo no começo da manhã, quando tem o treino. Quer dizer, eu fui conversar com ele meio que imaginando, poxa, quando é que você deixou de dar espaço para cá? Eu falei, não deixei de dar, eu faço o remanejamento. Olha a lição que ele me deu. Flexível. Eu já cheguei toda poderosa, tudo. Não, tem carro importante também. Ele me dando bom, contrafluxo da... Mas isso é uma aula que ele fez, né? Não é incrível? Muito bacana. Um cara que, 5, 6 anos antes, eu tinha que ficar esquivando de olhares ruins, porque eu não conseguia estacionar para poder ter um café da manhã com o Max Meirelles, meu grande amigo ali, um café da manhã delicioso. Que legal. Mas a bike não tinha espaço, agora ele já tem. Sim. Hoje ele tem mais gente que dá essa demanda. Com certeza, né? Então é legal trazer esse cara para... Ele que vai fazer a cabeça dos seus concorrentes também comerciantes, né? Porque não sou eu, ciclista, cicloativista, que vai conseguir fazer a cabeça desse cara que ele fala, essa daí não interessa. Mas ele é um cara importante pra gente. Com certeza. E aí até tem alguns casos curiosos. A gente tava falando de como começar, né? Tipo, a pedalar em São Paulo. Tem um amigão meu que trabalha em banco e tal. E ele, assim, ele começou na bicicleta sem querer. Essa que é a verdade. Mas ele começou a usar aquilo e, lógico, que tem uma facilidade, porque ele tá em algum bairro assim que tem ciclovias, tem uma certa facilidade, mas ele começou a usar tanto a bike e no dia a dia ele provou pra mim que é totalmente viável. É o Júlio, tá? Então eu vou ver se eu trago ele um dia que bater um papo com a gente. Mas ele começou pra ir indo e voltando pro trabalho. Mora no Itaim, trabalhava ali no JK, depois ele mudou um pouquinho ali também próximo. Todo dia vai e volta. Recentemente, eu não lembro que dia que foi, da semana passada, que teve um dia à noite que tava chovendo muito. Ele falou, John, tô indo pra tua casa, mas vou de bike. Quando chegar eu te dou um toque, você abre aí a garagem pra mim? Eu falei, de boa, né? E ele veio de bike às 8h30 Não, acho que era 8 da noite. E ele falou, John, por que eu vim de bike? Porque era em São Paulo, né? São Paulo é maravilhoso, né? 8 da noite ele viu que o carro ia demorar 40 minutos pra chegar. E ele veio, tipo assim, coisa de 10, 11 minutos. Muito rápido. E ele chegou lá com a capinha de chuva, tal, entrou, tirou. Tava de terno embaixo, inclusive, né? Saiu e tudo bem. E ele voltou. Era meia-noite pra casa, a gente tava reunindo uma turma ali, bater papo e tal. De boa, e ele falou, cara, hoje, dependendo da região até que você tá, você anda de... Ele só anda de bike. Ele falou, meu carro não tem mais quilometragem. Então ele só tem andado de bike, uma outra situação que ele sai, né, ele é solteiro, vai sair, ele bebe, ele pega um Uber, assim,
E pouquíssimas vezes ele anda de carro. Então eu achei muito legal isso. Esse cara está no mesmo estágio que eu. Porque ele enfrenta as adversidades do tempo. Sim. Porque sempre é melhor. E sempre aí, é melhor, né? Sempre é melhor. E ele se conecta com alegria, Sim, não sim. Com ficar molhado. Exato. Com a alegria de ser E solução. uma das coisas que ele até falou pra mim foi o seguinte, ele falou, John, pra mim, Agora, ele me tem... molhar um pouco... Ele tem um privilégio, não queria te cortar, mas ele tem um privilégio que é um privilégio que a esmagadora maioria da população trabalhadora não tem, que é morar perto do trabalho. Exatamente. Para mim custa caro isso, mas sai mais barato. Sim. Porque eu moro num lugar que IPTU é caríssimo, tudo é caro. Mas, contrabalançando o fato de que eu não uso carro, Sim. de que eu não gasto estacionamento, que eu não gasto o meu tempo, etc. E tal, não pago o seguro compensa. Também, não tem gasolina. Não, eu tenho carro, tem tudo isso. Né? O seguro, gasto, tudo isso eu tenho. Porque eu tenho cachorro, tenho sítio. Eu tenho um carro que tem 20 anos e 150 mil quilômetros. E eu viajo muito com ele. Quer dizer, então ele... Então você vê. 20 anos eu já não pago mais IPTU, né? Aqui em São Paulo não, né? É IPVA, né? IPVA. IPTU pago muito. Acho que tem que pagar mesmo. E aí, esse cara tem esse privilégio. Então, quando, por exemplo, a Hidalgo lá em Paris faz a cidade de 15 minutos, é exatamente isso. A cidade, para ser boa para todo mundo, você tem que ter distâncias de 15 minutos para todo mundo, não importa onde você estiver na cidade. Então, o que acontece na cidade de São Paulo? Você tem a esmagadora... Nós expulsamos, por causa dessa carrocentrismo, que ocupa muito espaço e faz com que... você mora num apartamento de 50 metros quadrados, que é pequeno. Você vai ter mais 30 metros quadrados de garagem entre o que você precisa para estacionar e o que você precisa para fazer. Então, você não tem apartamento de 50, você tem de 80. Perfeito. Então, já dobra o custo. Você tem um apartamento de 100, você tem 5... Você tem uma área para morar e uma área quase que equivalente para parar um automóvel. Isso serve para tudo. 80% do espaço público da cidade de São Paulo está ocupado para automóvel. Para automóvel. 80%, sendo que ele só responde com 30% do deslocamento. Então é desigual, é desequilibrado. E ocupa um espaço maior, né, também. Porque uma pessoa no automóvel, quando para um carro, ocupa um espaço que devem caber o que ali? Umas 6 ou 7 bicicletas. Até mais, né? Então o que acontece? Por conta disso, a população que trabalha, a classe trabalhadora, vai para cada vez mais longe na periferia, onde não tem emprego. A cidade deles não é ali, ela é dormitório. Eles vivem ali tudo, mas a cidade não tem emprego. Perfeito. Muito menos taxa de emprego. Então, hoje, São Paulo acorda de manhã, dá uma subida e fala, vem a periferia. São 5 milhões de trabalhadores. É o Uruguai inteiro. Sim. E aí fala, no fim de tarde, periferia, vai embora. Vamos embora. Aí você não tem condições do transporte público ser bom, porque ele é muito pendular. Aí volta vazio. É o famoso contrafluxo, que tem um lado também que não está acontecendo nada, né? E você está tudo mais caro, porque as distâncias são grandes e você não tem vai vazio, volta cheio, sabe? Isso tudo é insustentável e é desigual. Então, essa é uma cidade que não é de 15 minutos, é de 5 horas para o cara. Entendeu? Então, quando para você ter esse privilégio do seu amigo, que eu tenho, e que eu usufruo e pago caro, porque o meu IPTU é mais caro, tudo é mais caro, mas compensa, porque eu chego, a minha cidade é de 15 minutos. E se ela está muito longe, bota uma bicicletinha elétrica, eu chego mais rápido lá. Dá meia hora, mas chego. Então, essa cidade, para ser boa para todo mundo, tem que ser 15 minutos para todo mundo. Sim, com certeza. Então, a gente tem que mudar muito no plano diretor. Tem que criar emprego na periferia, tem que criar moradia, habitação social no centro, perto dos empregos. Eu gostaria da pessoa que me ajuda a cuidar da minha mãe, ela não tivesse que ficar 1h30 por dia no ônibus. Eu queria que ela tivesse, no máximo, meia hora. No máximo, meia hora. Morar mais próximo. É melhor para todo mundo. Perfeito. Mas essa não é uma cidade que a gente consegue construir se não tiver o plano diretor sendo cumprido. Então você tem assim aberrações acontecendo, sempre excluindo a população que trabalha para cada vez mais longe, para onde tem infraestrutura, e fazendo com que seja muito caro eles virem aqui prestar o serviço onde tem seus empregos. Mas é o que a gente estava falando antes. Então, assim, é uma minoria que muitas vezes consegue aproveitar o máximo possível. Mas, por exemplo, esse meu brother, ele estava falando o seguinte para mim, ele falou, John, para mim, molhar o pé é o menor dos problemas. O que me estressa é ficar 1h30 dentro de um veículo. Pergunta para ele se ele não vem cumprimentando todo mundo no caminho. Então, mas é isso. Então ele vai... Uma pessoa dessas, ela já entende a cidade
Ele vai automaticamente ajudar a gente a construir uma cidade mais igual para todo mundo, porque ele se sente igual. Sim, e vou te falar uma coisa interessante. Ele chegou embaixo de chuva, saiu ali, né? Tirou a capa, aquele negócio todo ali, sorrindo, dando risada e tal. E assim, ele é um executivo muito renomado, tá? Enquanto isso, chegou mais uns 4, 5 amigos. E todos que pararam de carro chegaram no celular. Putz, sei que lá, falando no celular e tal. Então você viu o nível de estresse é diferente. O cara veio pedalando, conectando, tipo, fazendo uma prática de atividade física. Então é muito legal que esse tipo de situação, por mais boba que pareça, ele te transforma. Né? Então acho que isso é muito legal. Foi uma experiência, foi muito recente que a gente teve aqui, mas eu tive a clara percepção. O cara que chega de bike em casa e o cara que chegou, tipo, os brothers que chegaram de carro. São completamente diferentes. Para isso a gente sempre diz, só bike salva. Exatamente, né? E mais e mais pessoas nesse nível de comando, pedalando, ia ajudar muito. Sim. E o bom é, quando mais uma pessoa entra para pedalar de bike, que nem no Juro, ele acaba tendo uma percepção diferente. E é mais uma pessoa que, por exemplo, hoje em dia, o pessoal fala, você é louco, você veio de bike, tava chovendo. Ele vai e briga, fala, não, é a melhor decisão que você poderia tomar. E você também deveria vir de bike. Então é muito legal isso, né? A experiência acaba mostrando para a pessoa que é legal, né? Eu já gasto energia no filho dessa pessoa, não nessa pessoa, porque não muda. Não muda. O filho dela, você joga uns veneninhos lá. Já vai, né? E aí eu queria que você contasse um pouco mais do projeto do Bike Legal. Tá. Que tem gente que não conhece. Pô, entrei outro dia no site, achei super bacana, tem muito conteúdo interessante. Conta pra gente o Bike Legal. Uma coisa curiosa, eu me formei arquiteta, mas já querendo ser fotógrafo. Olha só. Estou falando de 1977. Perfeito. E aí eu, imerso na fotografia, finais dos anos 70 já estava contribuindo, e eu entro para o jornalismo mesmo em 81, 84 estava na Folha, e comecei a trabalhar com todas as revistas e tudo. E isso foi uma coisa que, depois eu combinei isso com fazer Rádio Eldorado, fazer texto. Então, e aí eu começo a escrever. Legal. Então, eu sou fotógrafa, comecei a escrever com muita dificuldade, porque eu tenho dificuldade para escrever, e fazer rádio. A mídia eletrônica, para mim, é mais tranquila. E aí, uns 10 anos depois, eu começo na ESPN. Então, eu criei, assim, tem uma coisa que poucas pessoas sabem, que eu fui precursora também na linguagem de vídeo-reportagem. Hoje em dia, todo mundo está com celular, fazendo televisão. Muito mais fácil, né? Mas naquela época eram câmeras grandes. Sim. Fazer essa mesma linguagem de vídeo-reportagem é uma coisa que demorou para emplacar. E a gente consegue emplacar. Então eu consegui criar dentro dos canais ESPN e também no Canal 21, passando antes pela TV Manchete, extinta Manchete, a linguagem da vídeo-reportagem para esportes de ação. Legal. Que é uma coisa que começou na TV Mix, na Gazeta, um pouco antes. Isso daí me fez assim, me apaixonar pela comunicação. Tá. E o quanto a comunicação é forte em você mudar comportamentos. E a bicicleta é uma coisa que eu já estava só usando bicicleta nessa época, tudo. O dia que a minha filha fez 18 anos foi uma mudança, uma quebra de paradigma, que eu dei meu carro para ela. Fiquei uns 5 anos sem carro e também entreguei para ela a função de ser motorista de filho. Muito bom, então, né? Então virei ciclista total. Isso foi a partir de 99, quando ela fez 18 anos. Quando eu percebi assim que a ESPN estava já... Eu consegui emplacar o projeto Bike é Legal, a princípio como um site, dentro dos canais ESPN. E naquela época, as bicicletas compartilhadas do Itaú estavam chegando. E aí foi acelerado, essa ideia foi acelerada pelo Itaú. Desde então nós estamos com o Itaú. Ele só existe por causa disso. E a evolução do Bike é Legal, depois a gente saiu da ESPN, a gente conseguiu ter os nossos vídeos publicados numa plataforma que não fosse da ESPN, então a gente teve essa independência. Nós ainda trabalhamos com uma TV Gazeta, mas a gente começa, o Bike é Legal começa como uma... Não tinha rede social ainda, era o site, YouTube, e a gente começa a entrar em todas as redes. Então o Bike é Legal, ele cresce muito no YouTube. Na pandemia ele deu assim nos anos 2020 foi assim tremendo como foi essa busca. Legal. E a gente tem o foco da bicicleta como transporte, como esporte, e lazer. Então esse tripé é muito forte. E a gente não esconde o fato de eu ser cicloativista desde os anos 70. Perfeito. Então a gente tem essa pegada também. E tudo isso acelerado pelo Banco Itaú. E a gente tem uma mudança muito grande, que vale a pena comentar sobre isso, que ela acontece em 2000 e
22, 3, 4... Por aí, 2021, eu acho. Que a gente começa a tomar couro do vertical. Quem vem do jornalismo, do cinema, que eu fiz também muito cinema também, a gente tem essa visão da pegada horizontal. E as mídias veio o iPhone, todo mundo filmando na vertical, caiu para essa coisa do vertical. Sim. E nós, jornalistas, a gente tem uma dificuldade muito grande com esse formato. Mas, assim, a partir desse momento, a gente começa a criar conteúdos pensando YouTube, horizontal, catálogo. Sim. Você vai comprar alguma coisa referente a acessório e você vai gastar mais de R$100, você vai consultar. Perfeito. Então, qualquer acessório que você quiser, você vai achar, a gente já falou sobre o assunto. Legal. E não vai falar tal marca, tal marca. Pensa assim, pensa assado na hora de escolher. Legal. Porque não tem a melhor bike. Tem a bike para você, para o terreno, para o teu biotipo. É um conjunto de coisas para pensar. Então, a gente sempre está ensinando o ciclista, o novato, o iniciado, a pensar. Sim. E não ir nas ondas. O mais importante, né? Aí a gente começa a fazer um outro formato para vertical. E a gente acertou bem a mão, porque a gente cresceu muito de lá para cá. Eu já nem sei os nossos números. Mas, sei lá, no YouTube a gente está com o quê? 400 e tanto mil. Que bacana. No Instagram, acho que a gente já bateu 200 mil. TikTok bateu 200 mil. Kawaii, estamos com 70 mil, sei lá. Nem sei quantos mil tem. Eu não sei de cabeça porque... Sim, tá toda hora crescendo, feliz né? É quando você para de olhar. Sim. Né? Porque você ficar olhando muito, você reduz o teu foco. Entendi. É claro que você tem que analisar os números, etc. e tal. A gente é obrigado a fazer uma vez por ano, 2 vezes por ano um relatório para o Itaú, e nessa época a gente estuda muito. A gente sempre estuda, mas a gente estuda muito a fundo. Sim. O causa e efeito que está crescendo. E no Instagram crescemos muito, muito mesmo. Estamos com acho que 160, sei lá. Tá indo bem. É difícil, porque a gente é orgânico, a gente não injeta verba lá. Mas, assim, a forma como a gente comunica, você é do ramo, né? A gente mudou muito do horizontal, do que é para o vertical, sempre uma coisa assim que beira o sensacionalismo, porque você tem que brigar, você tem que segurar o dedo do cara. E Rei, me conta, para finalizar, queria que você deixasse um recado aí para o pessoal que está começando a andar de bike, que está com essa esperança aí da mobilidade urbana aqui em São Paulo e também outros grandes entes urbanos. Uma mensagem para a turma aí que está querendo começar. Olha, não só para quem está querendo começar. Sim. Você está no automóvel, olhe e conte a quantidade de ciclistas que você vê. Começa a olhar e perceber. E assim, você dentro do automóvel começa a perceber, o ciclista está na tua frente, aí ele tem um buraco na frente dele, imagina que ele vai ter que ir para a tua frente. Então, assim, olha, perceba e traga a responsabilidade sobre a segurança dele para você. Então, essa é a primeira dica que eu falo para quem vai começar a pedalar, porque é começar a perceber o que é ser ciclista e o quanto é necessário para a sua segurança, uma proatividade de quem está no volante. Tem que né? pensar então, sempre no próximo. Cria essa empatia, assim, né? Para frente, estude as rotas. Isso é muito bicicleta não vai sair comprando. Bicicleta compartilhada é uma excelente solução. Se você tem uma estação perto, vai lá, se apropria daquela estação, observe ela, cuide dela, etc. e tal. Sim. Vai lá e começa a andar. Tem a questão também da possibilidade de você ter um bike anjo, que é uma pessoa que vai com você, ajuda muitíssimo. Legal. Assim, estuda a rota, anda a pé nessa rota, pedala essa rota no fim de semana, não tenha vergonha de ir para a calçada, empurre se tiver muito pedestre, respeite o pedestre. Não é legal, não é permitido ciclista na calçada. Mas por que o ciclista se refugia na calçada? Porque as ruas são muito violentas. Então faça uso da calçada e, de novo, muito respeito total com o pedestre. Aí volta para você, motorista, respeite o pedestre sempre. Tudo, né? Aquela coisa de você ter a empatia de trazer. E você falou uma coisa que eu acho muito importante, tá? Mas eu acho que eu esqueci de falar. Mas assim, quando eu comecei a pedalar, uma das coisas que eu fiz que me ajudou demais foi conhecer a rota. Então eu lembro até hoje, quando eu fui a primeira vez de bicicleta para a faculdade, eu sofri um pouco, para falar a verdade. No começo, né? A primeira vez, primeiro dia. Aí o segundo dia, eu fui de carro, só que fazendo uma rota ligeiramente diferente. Então eu acho que eu passei uma semana indo de carro de novo, estudando, dando uma olhadinha nas rotas. E eu achei uma rota perfeita para ir, e aí depois eu comecei de bicicleta, ou seja, o estudar a rota. Então,
que hoje em dia, na minha época, não tinha uma quantidade de informação online que a gente tem hoje, né? Então hoje você consegue entrar no Google Maps, dar uma olhada nas rotas, já avalia ali, faz um caminho. Então não custa você fazer isso, mas para mim foi uma das coisas que me ajudou. Lógico, você vai estar ali com um capacete, tem que ter iluminação, a bicicleta, tem que ter tudo isso. Mas assim, acho que estudar a rota é uma das coisas mais importantes, né? E mesmo você pode começar a fazer do seu lazer de fim de semana Sim. algo que você associe à mobilidade. Então, por exemplo, puxa vida, uma das coisas que eu gosto de fazer, por exemplo, com meu irmão, a gente vai de bicicleta e almoça num domingo no centro. Bacana. Fomos de bicicleta, um passeio e comemos. Fizemos o que nós teríamos antes feito, por exemplo, de carro. Sim. Então, outra coisa também que ajuda muito é tá com muito medo, tudo, ou mesmo não tem medo, tenta achar um grupo de pedal. Bacana. Tem grupos de pedal à noite e tem muitos grupos de pedal sábado que legal. pedalam na cidade, domingo que pedalam na cidade, sábado que pedalam nas trilhas. Começa a pedalar em grupo, porque rapidamente você começa a criar uma turma para pedalar. Assim, os clubes hoje têm bicicletário, então vai para o clube de bicicletário, sabe? Modifique pelo menos um dia por semana essa tua rotina, você vai começar a perceber que a esmagadora maioria do motorista respeita. Sim. Tudo bem que eu tenho certeza que quando a gente mudar um pouco essa prefeitura, vai mudar e melhorar muito. Sim. Porque a cidade está muito estressada, porque falta promoção de solidariedade entre as pessoas. A gente consegue mudar isso. Estou confiante que a gente vai conseguir mudar isso. E aí, use mais a sua cidade como... Aproprie-se mais do espaço público da sua cidade, né? Sim, com certeza, né? E de repente, não é pedalando... Passeie mais o seu cachorrinho a pé. Tá certo, né? Sabe? Mas você falou uma coisa legal. Às vezes, começa com pouco. Você não precisa todo dia pedalar. Começa a pegar um sabadão, um domingo, vai se acostumando aos pouquinhos. Vê o quanto é diferencial. Às vezes, uma vez na semana, você consegue pegar e dar uma pedalada ali para ir pro trabalho. Então, isso é muito bacana. É uma ótima dica, assim, para começar, né? Outra coisa que pode fazer, que quebra um pouco a rotina, é assim. Você sai às 8 da manhã para ir de automóvel para o trabalho. Perfeito. Sai às 5, sai às 6 da manhã e vai dar uma volta de bicicleta no parque e volta. E aí você já toma um banho e chega legal, assim, né? Todo mundo que chega pedalando no escritório, toma um banho e chega muito mais bem disposto, né? Sim, com certeza. Então imagine essa rotina que você pedalou, tomou um banho e foi embora, se você pedalou, tomou um banho, subiu o elevador e foi pro teu trabalho, né? Sim. É muito mais revigorante, né? Sim, com certeza. E você já economizava a aeróbica da academia e tudo mais. Essa combinação de academia com mobilidade é, sem dúvida nenhuma, uma grande mágica, né? Que me faz aguentar grandes desaforos que a gente aguenta no trânsito. Com certeza, que o Júlio também deve aguentar. Grandes desaforos ele aguenta porque vale a pena. Vale a pena, com certeza. Vale a pena, vale muito a pena. Legal. Mais uma vez, queria te agradecer muito. Eu que super agradeço essa oportunidade. E já fica até o convite para a próxima, para a gente falar bastante aí sobre mobilidade urbana, bike, lazer, esporte, uma série de coisas que estão relacionadas, sempre, né? Com essa áurea super gostosa de bater um papo. É isso aí, sejamos pessoas na cidade. É isso aí. Né? É isso aí. Grande abraço a todos e todos.